Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space Cruzeiro. E bom, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre essas recentes especulações e também vendas do Cruzeiro em relação aos ativos de sua categoria de base, se são valores justos, se é o momento certo para esse tipo de negociação. Vou dar minha opinião a respeito do que vem acontecendo. E antes de tudo, eu já peço para você deixar o like aqui no vídeo para apoiar a Space Cruzeiro. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, caso ainda não tenha ativado. E bom, já quero começar aqui falando que eu estou muito decepcionado com essa gestão recente da diretoria do Cruzeiro com esses jogadores jovens. Tivemos a quase venda do Kaique, que esteve muito perto de ser concretizada ali por valores ali entre 10, 12 milhões de euros. O Como chegou a oferecer 7 milhões de euros em dado momento. Valores baixíssimos para um lateral que ainda é jovem e que já tem uma bagagem boa de futebol profissional. Também tivemos a venda que, se eu não me engano, ainda não foi oficializada, mas já está tudo certo, que é a saída do Cauã Prats para o Borussia Dortmund por cerca de 12 milhões de euros, 7 milhões de euros à vista, aí algumas parcelas, né, divididas, se eu não me engano, em 3 parcelas, algo realmente irrisório para um jogador que do nível do Cauã Prats, que com menos de 18 anos já tem ali certa experiência como profissional, não tem a experiência do Kaique, mas é um jogador que já entrou em partidas, já marcou gol nessa temporada, que fez jogos muito seguros no Brasileirão passado, mesmo tendo pouca idade, pouca experiência, contra o Fluminense principalmente, né, que é a partida mais memorável do Cauã Prats, em que ele fez um belíssimo jogo, e ele é um moleque de 17 anos, tem que levar isso em consideração, o nível que ele já tem para a idade dele, tanto tecnicamente quanto fisicamente mesmo, ele é um jogador muito acima da média, e está indo para o futebol europeu cedo, que é do jeito que eles gostam de pegar os jogadores cada vez mais novos para lapidarem eles da forma como eles gostam, e isso tem que pesar no valor também. Tudo isso pesa nos valores, menos quando o assunto é o Cruzeiro. E agora, mais recentemente, tivemos a venda, essa sim oficializada, do Cauã Batistella para o Metalist da Ucrânia por 5 milhões de euros e se eu não me engano, 30% do passe o Cruzeiro manteve, né? Passe do atleta. Mais um valor baixíssimo. O Batistella, que já é um jogador de frente, de ataque, e que ainda é muito jovem, tem dupla cidadania, e isso pesa também, ou deveria pesar no mundo ideal, nos valores, já que para o futebol europeu tem questões da cidadania, num certo limite de jogadores estrangeiros. Você ter um jogador que tem uma cidadania europeia facilita demais, só que isso aparentemente não pesou na negociação. Aí vem o Spindle falar sobre essas negociações, dizendo que eles fazem uma análise de prospecção desse jogador ser aproveitado no clube, né? Fica com essa questão das porcentagens, a gente manteve tal percentual, mas aí é contar com o ovo no fiofó da galinha. Isso não pode. Você já tem os ativos, são jogadores jovens, especialmente o Batistella, que é um jogador de ataque, um jogador ofensivo. Ele não pode sair por esse valor. Não pode, em hipótese alguma. E eles estão sendo negociados a preço de banana. E isso não é novidade para o Cruzeiro, gente. Isso não é novidade, a gente já viu isso em anos anteriores. Teve caso do Vitor Roque, né? O próprio Thiago saiu por um valor irrisório à época na gestão do Ronaldo. Então, o Cruzeiro peca nas categorias de base há muito tempo. E recentemente teve uma melhora. Se você vê um tratamento melhor nas categorias de base do Cruzeiro atualmente, bateu o vice-campeonato de Copinha, foi campeão desta vez. Nesse início de temporada até deu algumas oportunidades para jogadores, e isso é raríssimo, raríssimo. Há quanto tempo muitos torcedores, incluindo eu, cobram que os jogadores tenham minutos no Campeonato Mineiro. Isso parece que para o Cruzeiro é difícil. E
eu não entendo essa importância que o Cruzeiro dá para esse campeonato estadual. Em muitas temporadas anteriores, os jogadores mal tinham oportunidades no Mineiro. Nessa temporada teve porque o Brasileirão começou cedo. Porque senão não teria colocado também. Eu realmente não entendo. O campeonato estadual é para fazer isso. É um campeonato que o peso dele para a temporada é irrisório. Você tem que colocar jogador, você tem que testar jogador. E o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme em fazer isso. E não coloca para jogar. Aí quando aparece uma proposta qualquer, vende. Tá melhorando agora? Talvez. Melhorou. Tem uma crescente aí num tratamento melhor com esses jogadores, mas ainda tem passos a dar, especialmente na forma como lida com negociações. Ainda mais a mensagem que você passa para o mercado quando você vende dois jogadores extremamente promissores da sua categoria de base por esses valores. Os dois vão dar menos de 20 milhões de euros. O Calma Prados, inclusive, é parcelas de negociação. Beleza, a parte positiva é que manteve porcentagem dos direitos econômicos deles. E isso é bom. Isso é bom. Mas eu ainda acho que, mesmo tendo mantido uma parcela boa dessa porcentagem, os valores têm que ser maiores. Tem que ser, porque dessa forma qualquer clube chega que oferece dois pastéis e um caldo de cana e leva os atletas. Né? Eu prefiro, Daniel, eu prefiro que, sei lá, o Cruzeiro fique com 5, 10% dos direitos econômicos, mas venda por um valor maior. Porque atualmente você vende os jogadores pelo que eles podem entregar lá na frente. Então, da mesma forma que eles podem estourar, ganhar a bola de ouro, para times de grande escalão por valores astronômicos, eles podem não dar certo. Né? Você vende uma prospecção. E o Cruzeiro atualmente vende as suas prospecções por valores baixíssimos. E pode ser que o Calma Prates não se adapte ao Borussia Dortmund, pode ser que o Batistella não dê certo na Ucrânia, aí retorne para o Brasil, e o Cruzeiro não ganhe nada com isso. Você não ganhou em cima da prospecção. Essas porcentagens ficam muito vagas nesse sentido, e eu acho que é uma pena mesmo. O Prates e o Batistella saíram, o Kaique ficou por isso aqui, de sair, né? Teve toda a questão que eu vi do Matheus Pereira ter influenciado, conversado com o atleta, a questão do Como também ter demorado a subir a proposta, né? Que inicialmente chegou com 7 milhões de euros na mesa, aí foi aumentando, mas a janela já estava prestes a fechar, então isso deve ter pesado na negociação. Eu fico realmente muito chateado com essa gestão de categoria de base do Cruzeiro, isso já vem de muito tempo. Como eu falei, melhorou nesses últimos anos, principalmente ele teve uma virada de chave na gestão do Ronaldo, que começou a dar uma atenção maior para as categorias de base, principalmente na Copinha, né, que começou a levar jogadores com uma idade, uma faixa etária menor, né, sem tantos jogadores ali estourando a idade da competição, que se eu não me engano agora é 21, já foi 20. E isso é uma evolução, mas ainda tem muitos passos a dar. E essa mensagem que o Cruzeiro passa para o mercado é muito ruim. Que bom que o Kaique ficou. O Calma Prates, assim que completar 18 anos, vai rumar à Alemanha. E o Batistella já foi para a Ucrânia. Inclusive já estreou no amistoso da equipe ucraniana e marcou gol. Né? É um moleque de muito potencial. No Cruzeiro ele estreou e deu uma assistência, né, para o Calma Prates, inclusive. Então tudo casou perfeito nesse caso. Como eu falei, fico muito decepcionado, espero que as coisas melhorem e aparentemente o Cruzeiro está pagando pelo Gerson, talvez. Foi algo que o Emerson do canal 6x1 falou, eu acho que eu concordo com ele em relação a isso, que o Cruzeiro contratou o Gerson sem poder, talvez. É claro, né, o Pereira tem dinheiro a rodo, mas pagou quase 30 milhões, a depender vai chegar a 30 milhões de euros no Gerson, e agora está justamente nessa mesma janela, está doando praticamente jogadores de categoria de base por esses valores, talvez para tentar abater. Não estou afirmando nada, mas é uma sensação que fica mesmo, de que aparentemente o Cruzeiro deu um passo maior do que a perna, e eu não gosto disso. Eu prefiro que o clube ande como deve andar, porque a gente já passou por uns momentos realmente conturbados em que a gente viu que dar um salto maior do que a perna pode custar caro, né? 2019 um exemplo disso, é claro, né? Teve
questão de corrupção, supostamente, mas o clube gastar mais do que deve não existe mundo em que isso seja coerente, e a gente sentiu na pele o quanto isso é ruim. Não estou falando que o clube está caminhando para isso, jamais, acredito que não. O futuro do Cruzeiro para mim é positivo. Não olho com maus olhos, mas tem que se atentar a essas coisas também, porque é um erro aqui, um erro ali, e se a gente não abrir o olho, uma bola de neve que começa pequena, ela cresce e fica enorme, né? Então tem que ficar sempre com o pezinho atrás, ainda mais nós cruzeirenses que sentimos na pele o que decisões ruins pode fazer mal a um clube. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, se você acha que o Cruzeiro está tratando mal esses ativos, se os valores são justos, o que você faria se fosse diretor, se estivesse no lugar do Spindle, por exemplo, lá dentro do Cruzeiro. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!